Olá, bom dia. O NE1 desta terça-feira, 14 de janeiro, começa agora. Mais um dia de chuva na região metropolitana. E a gente mostra para você imagens de como amanheceram algumas ruas e avenidas, muita água e muitos transtornos no trânsito e no transporte público. Fica com a gente para saber tudo sobre a situação dos alagamentos em várias cidades. Para participar é só acessar o QR Code que está na tela, é do nosso canal Globo, manda foto, vídeo, mensagem. O NE1 é feito com a sua participação. Tá com a rua de casa ainda cheia de água, registra e manda pra gente. A nossa equipe tá ligada e você sabe que dá para acompanhar o NE1 também pelo Globoplay, ao vivo, né? Se é o seu caso, manda mensagem pelo canal Globo, fala que tá acompanhando a gente pelo Globoplay. E se estiver passando por um engarrafamento por causa da água da chuva acumulada, faz vídeo, foto. O NE1 é feito junto com você. Além das informações sobre as chuvas, você vai ver também a reclamação dos moradores de Camaragibe. Eles contam que houve redução da frota de BRT na cidade e que usar o transporte público está ainda mais difícil. O NE1 também traz um alerta para quem tem parente internado em unidade pública de saúde. Tem bandido se passando por pessoas responsáveis pelos hospitais para cobrar dinheiro por atendimento médico e até remédio. É golpe e a gente traz as orientações. E ainda a situação do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Profissionais de saúde decretaram greve por causa da falta de insumos básicos para cuidar dos animais. Essas notícias e muito mais a partir de agora. Eu agradeço a sua companhia. Até 13h. Vamos juntos. Agora são 11h49, uma manhã difícil para os moradores da região metropolitana. A chuva forte da madrugada e do início da manhã, junto com a maré alta, deixou ruas e avenidas alagadas. Em alguns bairros, a água invadiu casas. Transtorno também para quem precisou do metrô. Gustavo Ferreira está com a gente para falar dessa terça-feira complicada. Oi, Gustavo, bom dia. Oi, Maristela, muito bom dia para você, bom dia a todos. Foi um dia muito difícil, uma manhã muito complicada para milhares de pessoas, né, aqui no Recife e também na região metropolitana. Também foi bastante difícil para quem precisou do transporte público, né, como você disse. Por isso, eu estou aqui na estação Recife do metrô e a gente está mostrando que tem uma certa movimentação porque tem pessoas agora desembarcando, né, chegando aqui para os bairros de São José, Santo Antônio, centro do Recife. Mas muitos passageiros hoje não tiveram essa chance, viu, Maristela? Porque, para você ter uma ideia, a linha Sul e a linha Centro tiveram problemas e ficaram paralisadas por pelo menos 40 minutos. No caso da linha Centro, né, o ramal Jaboatão, às 5h40 da manhã, teve que ser fechado porque entrou água no trilho, ali no trecho Cavaleiro Coqueiral, e aí eles precisaram interromper esse serviço por 40 minutos. Agora, no ramal Camaragibe e também na linha sul do metrô, os problemas foram maiores, tanto que ainda estão sendo resolvidos. O metrô, a linha sul do metrô está interrompida desde as 7h20 da manhã por causa de um problema na rede aérea, em decorrência dessas fortes chuvas aqui na região metropolitana. A rede aérea de abastecimento de energia, né? Já que o metrô ele funciona com energia elétrica. E no caso do ramal Camaragibe, foi um raio, de acordo com a CBTU, que pode ter sido decorrência dessas chuvas fortes da madrugada. Isso causou um problema ali, uma eletrização na estação rodoviária. E por isso os técnicos ainda estão trabalhando para recuperar essas duas linhas, esses dois trechos, né? O ramal Camaragibe e também a linha sul do metrô. Mas, para além do transporte público, muita gente está sofrendo até agora para limpar a lama das casas. Nós circulamos hoje cedo por alguns bairros aqui do Recife, também de Olinda. E o que a gente viu foi muita dor de cabeça, muito problema, muitas ruas ainda alagadas, mesmo sem chuva. Rios também e avenidas que passam na beira dos rios que cortam aqui a região metropolitana. Ruas cheias, muito lixo também espalhado, porque tanto a chuva quanto a água que sobe, unida à maré alta, tudo isso fez com que esse lixo se espalhasse. Então aumenta, né, o risco de problemas de saúde. Muitas pessoas perderam móveis, perderam eletrodomésticos, porque a água entrou nas casas. Isso foi um prejuízo, né? Já que a chuva, em 24 horas, até as 6h20 da manhã, de acordo com a APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, foi de 90 milímetros e meio, quase todo o esperado para o mês de janeiro inteiro.
E na madrugada, por volta de 4h40 da manhã, teve maré alta de novo, uma maré alta ainda maior do que a de ontem, né? Ontem foi 2,10 metros, hoje 2,30 metros. Então juntou tudo isso, alagaram as ruas e virou um caos, né? Aquele caos que a gente sempre vê quando chove. Maristela, a gente vai passar toda essa edição do N1 falando sobre os impactos dessa chuva forte, do segundo dia seguido de chuvas aqui na região metropolitana. É só você me chamar. Infelizmente, situações que se repetem em dias assim, né? Gustavo Ferreira volta daqui a pouco, então, com outras informações para a gente. E profissionais e alunos do curso de veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco paralisaram as atividades no hospital veterinário. Decretaram greve por causa da falta de insumos básicos, medicamentos. Eles reclamam também da estrutura do local. O hospital veterinário atende de graça animais que precisam de tratamento. Natália Dielu traz outras informações sobre essa situação para a gente. Quais serviços não estão disponíveis agora, hein, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. O Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele é um hospital escola, né? Então ele funciona apenas com a marcação de consultas, de procedimentos, não funciona como uma emergência. Então, nesse estado de greve, né, que foi decretado ontem pelos médicos veterinários residentes, estão suspensas novas marcações de consultas. O que está funcionando apenas é o acompanhamento com pacientes, né, com animais que já estavam ali sendo acompanhados pelas equipes do Hospital Veterinário da UFRPE, e também não estão acontecendo exames por lá, né? Como você falou, Maristela, os veterinários residentes, que são aqueles que passam 2 anos lá no hospital veterinário, fazendo especialização e atendendo também esses tutores, né, os animais, os tutores que levam seus animais para lá, eles reclamam da falta de insumos básicos. Disseram para a gente, logo cedo, quando nós estivemos lá no hospital, que faltam luvas, falta álcool, faltam medicamentos, também outros medicamentos que são usados para anestesia, gás e algodão, enfim, né, materiais básicos para que esse atendimento possa acontecer. Então, muitas pessoas contam com esse atendimento que é gratuito, mas infelizmente tem até casos, situações de tutores que têm que comprar do próprio bolso esses materiais para que seus animais possam ser atendidos, né? Tem situações em que esses animais precisam fazer cirurgias com urgências, e aí em algumas situações os médicos residentes, os veterinários residentes pedem uma doação desses tutores para que esses animais possam ser amparados, possam ser atendidos. Então, é uma situação muito delicada mesmo, que por isso os veterinários residentes, eles entraram em estado de greve. A gente fez até uma reportagem que vocês vão acompanhar ao longo dessa edição do N1 sobre essa situação, Maristela. Marcação de consulta suspensa por enquanto e realmente, né, sem material, sem os insumos básicos, não dá para trabalhar, né, Natália? Daqui a pouco você volta, então, com outras informações para a gente. Nesta época de férias, as doações de sangue chegaram a cair 30% no Hemop. O estoque fica em situação crítica. Para tentar aumentar o número de doações, hoje e amanhã tem campanha num hospital do Recife. Vale para qualquer pessoa que esteja em condições de doar sangue. É muito importante para ajudar quem está internado. A gente vai conversar então com o Bruno Fontes, que tem outras informações para a gente. Olha, só no hospital onde ele está são necessárias mais de 100 bolsas de sangue por mês. A demanda de atendimentos é muito grande e só dá para alcançar a meta com doações, né, Bruno? Boa tarde. Oi, Mari, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Sem dúvida, é sempre um assunto que a gente traz, porque essa doação, claro, ela vai salvar vidas. Hoje eu estou aqui no Pelópolis da Silveira, no Curado, estou com Raquel Cabral, eu ia dizer Raquel Lira, Raquel Cabral, que ela é assistente social da doação de sangue, da captação, da doação de sangue do Hemop. Então, essa parte aqui onde nós estamos, que é o setor administrativa, essas salas, elas foram montadas e o que é que está acontecendo?
essa aceitação das pessoas que estão procurando, porque aqui é uma demanda espontânea, está muito boa. Mais de 100 fichas foram distribuídas e aí agora a gente vai passar todas essas recomendações para essa campanha melhorar ainda mais. Boa tarde, Raquel. Explique para a gente aqui o que é necessário, as pessoas que estão aqui com acompanhantes, né, com pacientes, o que é que elas podem fazer? Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Essa é a primeira campanha do ano. O EMOP ele faz campanha anualmente e essa é a primeira. Foi um grande desafio lançado ao parceiro, ao Hospital Pelópidas. Um desafio aceito. Com a campanha, você é o tipo de alguém. Então, ela é aberta ao público, funcionários, acompanhantes e toda a população na redondeza pode se candidatar à doação. Nós fizemos algumas imagens, eu estou com o Ezequiel Quirino, e é bacana esse nome, né? Com a campanha, você pode ser o tipo de alguém. A gente sempre diz assim, Raquel, o que é necessário para a pessoa fazer essa doação? É necessário estar bem de saúde, pesar a partir de 50 quilos, ter de 18 a 60 anos, 16 e 17, adolescente, precisa estar acompanhado, responsável legal, todos oriundos com documento oficial com foto. Então, para a primeira doação, até os 60. Se já for doador, você pode se candidatar até os 69 anos, até os 70 anos incompletos. E você disse também, muito importante, ela está bem alimentada, né? Para fazer essa doação, tomar bastante água, porque a pessoa vai doar até 10% da capacidade de sangue que ela tem. Isso mesmo, Bruno. A doação de sangue, diferente do exame de sangue, você precisa estar bem alimentado, porque até 470 ml é 10% da capacidade do nosso organismo. Então, estar bem alimentado, se hidratar bastante, é o recomendável para o dia da doação. Depois disso, também tem um lanche aqui, pós-doação, que isso é importante para esses doadores. Isso. Não substitui a alimentação que ele precisa fazer. Se vier pela manhã, o café da manhã, à tarde, o almoço. Ele vai fazer uma hidratação antes da doação e pós da doação ele se hidrata novamente. Raquel, então, para as pessoas que estão vendo a gente, que estão aqui, né, porque vários andares também tem televisão, e as pessoas da Redondeza, como você falou, inclusive o pessoal do SEASA que pode passar para cá, espontaneamente, agora à tarde, vocês continuam também até que horas? Isso, a gente parou agora, volta às 13 horas até 16 horas, certo? Amanhã nós estaremos aqui novamente, de 8h30 ao meio-dia, de 13 às 16 horas. Só reforçando que a gente tem um limite diário de 130 fichas. Se antes das 16 horas a gente alcançar esse limite, a coleta ela é encerrada. E vocês estão torcendo para que isso aconteça, né? Estamos torcendo bastante e a gente até convida a todos para vir fazer essa doação, porque a doação de sangue somente a pessoa que pode doar. Não, a gente não encontra em farmácia, em canto nenhum, somente o humano é que pode fazer. Então, a gente pede que a população venha, porque pacientes oncológicos, cirurgias eletivas, cirurgias de emergência, tudo é o EMOP que abastece o estado de Pernambuco. Setor público, 100%, e alguns hospitais privados. E existe o medo da falta do sangue, esse processo é interrompido. Raquel Cabral, muito obrigado por suas informações. Vale então esse apelo, né, porque isso é muito importante, Maristela, principalmente porque tem muitas pessoas de férias e aí cai ainda mais essa doação. E principalmente porque todos os tipos estão em situação em nível crítico aqui no EMOP. Eu volto com você. O estoque mais baixo, né, Bruno? Por isso é tão importante a doação. Obrigada, Bruno. Bora ver agora como está o trânsito no Recife, com imagens ao vivo da Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga, em frente ao Caxangá Golf Clube. No lado direito, os motoristas estão sentido Camaragibe, lado esquerdo sentido Madalena, movimentação mais tranquila aí do trânsito. Agora, 12h01, bora para a Avenida Doutor José Rufino, no bairro da Estância. No lado direito, os motoristas vão sentido Afogados, lado esquerdo sentido Jaboatão dos Guararapes, pista molhada aí na região, muita atenção do motorista que está passando por aí agora. Bora para a Avenida Norte, no bairro da Macaxeira. No lado direito, os carros estão sentido Terminal de Integração. Lado esquerdo, sentido Encruzilhada, sem engarrafamentos aí no local. A seguir, você vai ver a reclamação dos moradores de Camaragibe. Eles contam que houve redução da frota de BRT na cidade e que usar o transporte público está ainda mais difícil.
E os transtornos causados pelos alagamentos nessa manhã chuvosa de terça-feira. A gente atualiza as informações sobre o tempo e o trânsito para você que vai sair de casa agora à tarde. 12:01, o NE1 volta rapidinho. Meio-dia e 5, a gente volta a falar sobre a situação do transporte público na região metropolitana. Dessa vez, sobre os BRTs, aquelas linhas de ônibus maiores que ligam Recife a Camaragibe e Igaraçu. Em Camaragibe, passageiros dizem que tem menos ônibus de BRT circulando por lá. Sufoco para quem precisa desse tipo de transporte. Uma só manhã em Camaragibe, na região metropolitana, é o suficiente para ouvir várias reclamações quando o assunto é transporte público. Nesse terminal de BRT improvisado na Avenida Belmino Correia, perto da rua Elisa Cabral, muita gente espremida em busca de um lugar no próximo ônibus. Quando vem, tá cheio. Quando sai, tá lotado. Sempre vem lotado. Vocês podem ver aí quando sair um daqui da plataforma, a situação deles quando vão para Recife. E a volta que nós larga, às vezes eu chego em casa de 8, 7h30, porque eu não ando em ônibus lotado, que vem super lotadão. Vem lotado. Lotado. Às vezes vem um mais tranquilo, dá pra gente pegar, mas tem vezes que não. Aqui na estação Areinha, também em Camaragibe, os mesmos problemas apontados pelos passageiros. Difícil, né? A gente tem a demora aqui, o ônibus muito lotado. Muitas vezes já vou até pro Débio com ele no braço, escada de cair. Quando é a hora do pico, tanto na hora de trabalhar para o centro de Recife ou voltar do Recife para a integração de Camaragibe, a frota diminui realmente e aquela superlotação que pega principalmente na Caxangá, meu povo. É sobre isso. As estações do BRT de Camaragibe começaram a funcionar em 2020. Cerca de 2.000 pessoas passam por elas diariamente. E esses passageiros perceberam que houve sim uma redução na circulação daqueles ônibus de BRT maiores, articulados, de 2 meses para cá. Com isso, aumentou a dor de cabeça de quem depende desse transporte. No dia 11 de outubro de 2024, a MOB Brasil, uma das empresas concessionárias responsáveis pela operação do BRT na região metropolitana, enviou um documento ao Grande Recife Consórcio de Transporte e à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco, informando a redução de 6,5% da frota do BRT. A concessionária alegou o desequilíbrio econômico-financeiro e disse que continuava sem receber a remuneração correta proveniente de subsídios da administradora do sistema. Valor que, de janeiro a setembro de 2024, de acordo com a MOB Brasil, chegava a 60 milhões de reais. Nesse mesmo documento, a MOB Brasil informou que as 2 linhas de BRT que operavam no terminal integrado de Camaragibe seriam cortadas quase pela metade. As linhas 2450 TI Camaragibe Conde da Boa Vista e 2480 TI Camaragibe Derby, que tinham 21 ônibus articulados cada, passariam a ter apenas 11. E seriam adicionados 12 veículos do modelo O500, que são menores, ou seja, comportam menos passageiros. Em 28 de outubro do ano passado, a Conorte, outra empresa que opera o BRT, enviou um ofício ao Grande Recife e à Secretaria de Mobilidade do Estado. No texto, a empresa alegou agravamento da situação financeira em razão de um recebimento menor do que estava definido em contrato com um consórcio de transporte metropolitano. A Conorte informou que, no dia 18 de outubro, solicitou ao Grande Recife e à CEMOB a paralisação do sistema articulado e o fechamento das estações do BRT, para diminuir o prejuízo financeiro acumulado por meses e reduzir a necessidade de pagamento de subsídios à empresa. De acordo com a Conorte, isso não aconteceu e a empresa paralisou os veículos do BRT e substituiu esses ônibus por outros que gerassem custos menores. Medidas que, na prática, afetam quem mais precisa do serviço, a população. Fica mais apertado, né? Porque tinha os maiores e já era apertado. E com esses ficou mais apertado ainda. Então, assim, é muito dificultoso para a gente pegar. Nós pedimos uma entrevista ao Grande Recife, que preferiu se manifestar por nota. O consórcio informou que, por causa das férias de janeiro, em escolas, universidades e demais setores, algumas linhas do sistema de transporte público da região metropolitana operam no chamado plano de férias, com horários adequados devido à redução na demanda de passageiros.
O Grande Recife afirma ainda que monitora a evolução da demanda para avaliar alterações, caso necessário. A nota diz também que os valores combinados com as empresas estão sendo repassados corretamente. O BRT começou a rodar na região metropolitana em 2014. As linhas leste e oeste, que ligam Camaragibe ao Recife, e norte e sul, que integram Igaraçu à capital, seriam utilizadas por aproximadamente 130 mil pessoas. 7 anos depois, em 2021, o governo do estado anunciou a privatização das 44 estações de BRT da região metropolitana. O contrato tem duração de 35 anos. Na época, a previsão era de que até 2025, todas as estações seriam requalificadas. Em 2023, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado e o Grande Recife anunciaram o início de uma renovação da frota de veículos do BRT. As linhas Camaragibe-Conde da Boa Vista e Camaragibe-Derby continuariam rodando apenas com os veículos articulados, por causa da demanda de passageiros. Só que a realidade hoje é outra, assim como a passagem, que este mês ficou mais cara. O bilhete único passou de R$ 4,10 para R$ 4,30. Isso prejudica o bolso da gente, trabalhador, né? Não favorece nada. Eles aumentam a passagem, mas condições nenhuma para a gente. Como se a passagem aumentou novamente, passagem aumenta novamente. E o conforto do passageiro, nada, não vê nada. O consórcio Conorte, uma das empresas que opera o BRT, disse que o assunto tratado no ofício enviado não provocou redução na frota de ônibus. E que, assim como acontece com as demais empresas que operam o BRT, a frota foi reduzida por causa do período das férias escolares. Ação que, segundo a Conorte, é realizada por todas as operadoras do transporte durante este mês de janeiro. O NE1, claro, vai seguir acompanhando essa situação dos passageiros. O Bolsa Família, o BPC, benefício de prestação continuada, tarifa social de energia elétrica, a carteira da pessoa idosa são apenas alguns dos serviços disponíveis para quem atende aos critérios que é cadastrado no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais, que dá assistência a famílias de baixa renda no país. Mas para ter acesso, é preciso deixar o cadastro atualizado. Natália Dielu traz orientações para ninguém perder o benefício, né, Natália? É verdade, Maristela. Só para situar onde a gente está, estamos aqui no bairro de Rio Doce, em Olinda, na Avenida Coronel Frederico Lundgren, onde fica o CRAS 9, o CRAS 9 de Rio Doce, né, o Centro de Referência em Assistência Social, que acolhe, né, e ajuda essas pessoas que precisam fazer, por exemplo, o cadastro único. Liliane Leão está aqui do nosso lado e ela vai explicar o que é necessário para fazer essa atualização, porque são documentos básicos como RG, CPF, comprovante de residência. E uma coisa, boa tarde, dona Liliane, que a gente fica na dúvida é em relação às datas. Tem um prazo para essa atualização? O que é que precisa? Quais são as datas? Cada pessoa tem uma data específica. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, novamente. Bem, primeiramente, quando a pessoa procura o CRAS, procurando esse benefício do CadÚnico, naquela data que ela procura pela primeira vez, então a partir daí ela faz seu cadastro e ela vai aguardar o período que ela vai ver se ela vai ter perfil para receber, mas independente de receber o cadastro único, ela também pode receber outros benefícios, né, que a gente vai falar mais tarde. Mas quando você vai naquele dia, digamos hoje, 14 de janeiro, então você só irá votar daqui a um ano. Então a data prevista para atualização desse cadastro, após a primeira vez, é um ano depois da data que você fez. Certo? Agora, ocorre o seguinte, se durante esse período de um ano você houver alguma mudança, seja ela qual for, na sua família, seja um endereço, mesmo assim a gente costuma dizer na sala de espera, se eu moro no número 29 e vou morar no número 30, houve uma mudança. Então, qualquer mudança que seja, é necessário que você procure o CRAS para que você atualize esse cadastro. Então, mudança de endereço, escolaridade de criança, né? Todas essas mudanças, trabalho, se você saiu de um local e entrou no outro, são as mudanças possíveis.
Pedir licença para a senhora só para falar aqui com essa moça que veio com a filha. Tudo bem? Boa tarde para você. Você estava me contando que veio com a sua filha. Você veio fazer o quê? Eu vim atualizar o cadastro. E você já matriculou sua filha? Veio trazer essas informações? O que é que você trouxe de documentação? Eu trouxe minha identidade, trouxe o comprovante de residência e a documentação da escola também, né? Para atualizar. Você está sempre atenta a essas datas e tal? Sim, estou sempre atenta, né? Tem que estar sempre procurando saber para ficar atualizado mesmo, para não perder, né, o benefício. Caso você recebe algum benefício? É o Bolsa Família. Qual é seu nome? Elizabeth. Elizabeth, obrigada por falar com a gente, viu? Elizabeth falou que ela recebe, né, o Bolsa Família, já que a gente está nesse contexto de volta às aulas, também é necessário trazer a documentação das crianças para atualizar o cadastro? Isso, vou colocar aqui para vocês quais são os documentos necessários para você fazer um cadastro único e está atualizando, porque os mesmos documentos que você faz a primeira vez, você quando retornar para todas as atualizações são os mesmos. Identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência, certo? Esse comprovante de residência, ele pode ser no nome do referencial do cadastro ou de quem mora na família. Mas em relação à documentação da criança? Da criança a partir de 0 a 4 anos, a partir de 4 anos ele precisa estar na idade escolar, então precisa levar no início do ano a matrícula para comprovar que aquela criança está matriculada para estudar. As crianças de 0 até 6 anos é preciso também a questão da saúde, né, que esteja com as vacinações em dias e isso precisa apresentar também. A senhora falou que o carro-chefe do CadÚnico é o Bolsa Família. Isso. Entre os muitos programas sociais que estão ali. Pronto, então entre esses outros programas sociais, nós temos a tarifa mínima da CELP, né? A isenção dela, né? Em concursos públicos também, né? Então tem outras variedades que você pode estar, mesmo que você não receba o dinheiro do cadastro único, você pode estar recebendo esses outros benefícios. Então hoje o cadastro está interligado em várias outras ações. Muito obrigada, boa tarde para a senhora. É importante manter, né, esse cadastro atualizado e ficar atento também à data, né? Cada pessoa tem uma data, então tem que ficar atento à data de criação desse cadastro para fazer essa atualização, Maristela. Isso, Natália. Agora, 12h17, se você tem algum parente ou amigo internado em hospital público, atenção. É importante a gente lembrar que hospitais com serviços totalmente ofertados pelo SUS não cobram nada. Qualquer cobrança para realizar atendimento, procedimento, receber remédio, tudo isso é crime. Bora falar então com o Bruno Fontes, porque se alguém mandar mensagem para a família do paciente falando de pagamento de taxa, é golpe, né, Bruno? E tem que denunciar. Golpe, caso de polícia, até porque aqui onde nós estamos, por exemplo, é um hospital Pelópolis de Silveira, totalmente público, Sistema Único de Saúde. E, infelizmente, até nesses momentos difíceis para muitas pessoas que os parentes estão internados, esses estelionatários, né, golpistas, eles oferecem, então, algum tipo de vantagem. Às vezes dizem que vai ser mais rápido o atendimento, mas quem explica isso para a gente, Rafaela Muniz, é a diretora de Cuidados Interdisciplinares aqui do Pelópolis de Silveira, e eles estão fazendo esse alerta exatamente para que as pessoas não confiem nesses contatos, nessas pessoas que às vezes abordam dentro até do próprio hospital. Diretora, muito obrigado, Rafaela. Eu queria que a senhora explicasse, uma boa tarde para a senhora, explicasse como é que está sendo isso, como é que eles se aproveitam dessas pessoas. Isso, Bruno, o pessoal está realmente procurando alguns pacientes aqui, acompanhantes, inclusive eles estão fazendo cobranças. Eu acho que é importante que todo mundo entenda que a gente é uma rede estadual ligada a uma OS chamada FGH, então todo o nosso atendimento ele é gratuito. Nós somos SUS, então nenhuma cobrança ela deve ser realizada aqui dentro, nem por parte de atendimento, nem cirurgia, procedimentos, medicamentos, nada deve ser cobrado, tudo é 100% gratuito. Então qualquer tipo de movimentação, procure em relação à cobrança para adiantar qualquer tipo de atendimento, o nosso serviço social deve ser acionado, a ouvidoria também deve ser acionada, para que a gente realmente saiba e procure saber quais são esses problemas que estão acontecendo. Então, deve ser realizada a denúncia, procurar a polícia, realizar um BO justamente porque isso é crime.
para justamente cobrar que isso realmente não ocorra novamente. A gente precisa estar resolvendo tudo isso. Eles oferecem, por exemplo, diz assim, se a pessoa está precisando de um exame de imagem, uma radiografia, uma ressonância, eles também falam a respeito disso? Sim, eles falam a respeito disso, eles também querem cobrar em relação a informações dos pacientes. Então, eles procuram muitas vezes ou pessoalmente, vestidos de médico ou qualquer profissional da unidade, muitas vezes, inclusive, sem nenhuma identificação da unidade, ou via WhatsApp, que é o mais preocupante e mais difícil realmente da gente procurar saber o que é que está acontecendo e quem foi o responsável. Então, a gente já vem orientando nossos pacientes, colocamos também no nosso Instagram que realmente nós temos essa proibição por sermos gratuito. Então, justamente por isso, a gente vem sinalizando, o Serviço Social vem fazendo conversas com os familiares sobre essa questão da gratuidade. Então, sempre que isso ocorrer, é importante que a gente fique sabendo para evitar que novos casos como esse voltem a ocorrer em nossa unidade. Rafaela, já houve casos deles circularem por aqui, quando a família chega, eles também abordam, já oferecendo essa vantagem? Sim, isso pode ocorrer também. Assim, a senhora falou em relação a redes sociais e também mensagens. Vocês também investigam se poderia estar tendo algum vazamento de informação para eles já saberem que essas pessoas estão aqui internadas? Sim, toda vez que isso ocorre, a gente procura realmente rastrear de onde veio o WhatsApp, né? Procura entender do familiar como foi que isso chegou nele, justamente para a gente procurar realmente o culpado dessa ação, porque isso não pode acontecer. Um momento tão difícil, né? A pessoa já fica fragilizada e quer logo que esse problema de saúde seja resolvido. Isso. Eu acho que também, além disso, é importante que todos entendam que a gente é um hospital regulado, via central de regulação, então não somos porta aberta. Todo paciente que entra em nossa unidade é via central de regulação de leito, então só vem paciente neurológico e cardiológico para a nossa unidade. Então, inclusive pacientes do ambulatório, eles são pacientes que em algum momento já passou pela nossa emergência da unidade. Eu agradeço demais, Rafaela Muniz, que é diretora de cuidados interdisciplinares, e isso que ela falou agora no final, que eles são regulados, isso realmente a gente tem que destacar. Um hospital referência, um hospital muito bom em neurologia, em cardiologia, que vem para cá já passa por uma central de regulação e vem para cá por meio desse sistema eletrônico. Então as pessoas fiquem atentas, não aceitem essas orientações, nem qualquer tipo de pagamento por tratamento, por remédio, por qualquer imagem, qualquer exame de imagem que possa ter aqui. Maristela. Nenhuma cobrança, né, Bruno? Tem que ficar bem ligado. A semana começou difícil para muitos moradores da região metropolitana. A chuva de ontem e de hoje deixou ruas e avenidas alagadas em vários pontos. Gustavo Ferreira esteve hoje em Olinda e no Recife. Conta pra gente, Gustavo, o que você viu, por favor. Maristela, aquilo que a gente infelizmente vê toda vez que chove forte, né? No Recife, também na região metropolitana. Estou de volta aqui para falar um pouco e trazer um pouco desses relatos, né? Nós passamos por alguns bairros do Recife, também em Olinda, e acompanhamos uma manhã de prejuízos, de contabilizar os prejuízos e de tentar arrumar a casa, literalmente, né? A água chegou a invadir muitas residências, principalmente perto de canais, perto de barreiras também. Nós vimos muito lixo espalhado, porque a água, quando sobe, acaba espalhando, né? Todo esse lixo que está ali acumulado nas calçadas, enfim. Pessoas que tiveram que atravessar essa água suja para poder caminhar, né? Fazer o trajeto que faz todos os dias. Eu e Augusto César preparamos uma reportagem para mostrar para você como foi essa manhã de mais um dia de chuvas aqui na região metropolitana. Vamos dar uma olhada. Em Olinda, o dia de Dona Terezinha, de 84 anos, foi de varrer a calçada de casa e limpar o que a chuva espalhou. A água entrou no pátio dela. Fazer essa paredinha aí, porque quando vinha a chuva forte mesmo, não entrou por quê? Porque teve esse batentezinho aí. Se não fosse aquele batente ali, a água ia entrar na sua casa. Ah, tinha entrado. A Avenida Senador Nilo de Souza Coelho, em Águazinha, virou um rio. Motoristas, motociclistas, todos precisaram passar com muito cuidado. Tá difícil, muito difícil mesmo. Até para vir um Uber aqui e pegar a pessoa tá difícil. O Uber aqui dá 35. No Recife, em 2 Unidos, esse vídeo mostra o momento em que uma equipe dos bombeiros resgata uma idosa que estava em casa quando tudo alagou na rua Estrela Brilhante.
Na Avenida Rio Morno, também em 2 Unidos, uma moradora filmou como a água subiu logo cedo. Aproximadamente uns 50 centímetros de água e a chuva não para. No canal Rio Morno, na Avenida Charles Ferreira, a força da água derrubou o guarda-corpo dessa passarela. Moradores passaram horas tirando água e lama de casa. Desde 4h30. Estava dando choque dentro de casa. E onde foi que a água chegou? Até lá no final do quarto, que eu tenho um quarto lá dentro. Acabou com o meu guarda-roupa, acabou com o sofá, não é velhinho, mas serve, né? Tudo que a gente construiu, mas serve, né? Então, só lamento, só tirando lama. Hoje mesmo era para trabalhar, não fui, eu tive que cancelar meu serviço para socorrer aqui, né? Meus filhos, as crianças que tem aqui, o povo que precisa também, né? Na rua Trindade Henriques, no Porto da Madeira, a água tomou conta. Everaldo molhou os pés para passar pela calçada. Faz já um bom tempo, né? Faz uns 5 anos que eu moro aqui e sempre é a mesma coisa. Quando chove muito, né? Aí sempre alaga. Já me dá 1 metro, 1,5 metro. Ele não foi o único a se arriscar na água suja para passar por aqui. Quando percebeu que a rua estava cheia, Vanete teve que escolher outro caminho. Eu vou arrodear, né, para ir pelo Xambá. Pego o ônibus ali em cima, na Avenida Bibiribe, e vou para Xambá. De lá eu pego para ir para Presidente Kennedy. Toda vez é assim. Choveu, aqui alaga. Esse aqui atrás de mim é o rio Beberibe, entre Olinda e Recife. Agora são 8h45 da manhã, não está chovendo, mas olha só a situação. Está tudo cheio. A pista bem ao lado também está alagada. E toda vez que chove muito, vem à superfície um grande problema: o lixo. Papelão, eletrodomésticos e muitos sacos plásticos dentro do rio e na margem dele. Na rua Vila Nova Esperança, uma poltrona foi parar no asfalto. A água entrou na casa de Raquel. Em 40 minutos já estava tudo cheio. E o trabalho foi de tentar subir o que dava. Porque minha mãe está trabalhando e só estava eu e minha irmã em casa. Aí meu primo chegou para ajudar a gente. Porque minha mãe trabalha lá em Boa Viagem, ela é empregada doméstica. E só estava eu e minha irmã mais nova em casa. Aí as pessoas começaram a chegar para ajudar a gente, porque senão não tinha como. Deu para salvar tudo ou chegou a perder alguma coisa? Molhou o sofá. O sofá que molhou. Solange buscou abrigo na casa da cunhada, porque a rua onde mora, a João Borba Maranhão, alagou. Para sair, a dona de casa precisou entrar no meio da água suja. Eu saí da minha casa para ir para a casa da minha cunhada, a água estava na minha cintura. Eu e minha filha de 12 anos, que ela fez ontem, 12 anos. E aí o risco de pegar uma doença de pele, alguma outra doença mais grave é grande. O meu cuidado todinho foi nela e no meu esposo. Suspendi o pé dele para poder ele, com uma muleta, ele sair andando para chegar na casa da irmã dele. Maristela, um dia bem complicado, só recapitulando, né? Até às 6h24 da manhã, em 24 horas, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, choveu só aqui no Recife 90,5 milímetros. Choveram 90,5 milímetros. O esperado para todo o mês de janeiro estava entre 80 e 100 milímetros. Muita chuva. E durante a madrugada, por volta das 4h40, também teve maré alta, viu? 2,3 metros, o que contribuiu para muitos desses alagamentos. Olha só, recado importante, a Prefeitura do Recife manteve o alerta de atenção, o estado de atenção em toda a cidade. E se você mora perto de área de canal, área de barreira, área de morro, ou em algum outro ponto que está alagado e que pode correr o risco de encher ainda mais, é só entrar em contato com a Defesa Civil. O número está aí na tela, 0800 081 3400, esse número da Defesa Civil do Recife, ou também entrar em contato pelo Conecta Recife e aí ficar sempre com muita atenção e chamar as autoridades assim que for necessário, assim que sentir alguma necessidade, porque essas chuvas ainda podem trazer mais problemas. E Maristela, daqui a pouquinho eu volto para conversar com você sobre outro impacto dessas chuvas no transporte público, aqui no metrô. É só você me chamar que eu volto. Eu te chamo daqui a pouco então, Gustavo. Também teve alagamento e trânsito complicado em outros pontos da região metropolitana do Recife. Moradores mandaram vídeos mostrando como foi a manhã de hoje. Pelo Canal Globo, nós recebemos um vídeo que mostra como ficou o pontilhão da estação de metrô de Cavaleiro, em Jaboatão. Muita água acumulada. Por lá, só estava passando ônibus ou carro grande com muito cuidado. Também recebemos este vídeo do bairro de Caixa d'Água, em Olinda. As imagens feitas pela moradora Jaqueline Vasconcelos
mostram uma rua 13 de julho completamente alagada. Dá para ver a altura que a água chegou na frente das casas. Alagamento também no córrego do Euclides, zona norte do Recife. A moradora Kátia Sobral enviou este vídeo mostrando a rua dela. Por lá, chuva forte e bastante água escorrendo pela ladeira. Muita água também na Avenida da Recuperação, no bairro de Dois Irmãos. Motoristas que vinham do açude de Apipucos em direção ao litoral norte precisaram redobrar os cuidados ao passar pela pista, que ficou quase tomada pela água. A água na pista também deixou o trânsito complicado para quem passou pela BR-101 em direção ao litoral norte. Também teve alagamento na Avenida Caxangá, próximo da estação de BRT. Quem ia no sentido zona norte do Recife precisou desviar da água. No bairro da Imbiribeira, na zona sul, uma árvore caiu por cima de um carro. O acidente deixou a rua Sebastião Alves interditada no começo da manhã. Este outro vídeo que recebemos é do bairro de Tegipió. O aguaceiro é na rua João de Souza Campos. Moradores disseram que a situação ficou desse jeito depois que o rio Tegipió transbordou. Nas imagens dá para ver muita água que escorria com bastante força. Muita gente ficou sem poder sair de casa. Situação complicada também para quem precisou pegar a BR-408 para sair de São Lourenço da Mata. Neste vídeo enviado por um morador, motoristas andam devagar e fazem fila única na pista para evitar passar pelo alagamento. Saída de São Lourenço, pegando a BR-408, sentido Recife. Neste outro vídeo dá para ver o tamanho do engarrafamento que se formou por causa da água acumulada. Motoristas que seguiam no sentido Recife precisaram exercitar a paciência. Em Olinda, uma barreira deslizou e destruiu parte de uma casa no bairro de Sapucaia. O acidente foi na manhã de hoje, na Rua da Mata. Pelo Canal Globo, nós recebemos imagens que mostram como ficou o local depois do deslizamento. A casa foi parcialmente destruída, não houve vítimas. A Defesa Civil de Olinda disse que está acompanhando o caso e que enviou o atendimento emergencial para avaliar a estrutura que foi afetada. A Prefeitura disse ainda que uma equipe da Defesa Civil segue no local para acompanhar a situação da família e dar o suporte necessário. E no bairro de Peixinhos, uma equipe da Prefeitura de Olinda está acompanhando a família que morava numa casa que desabou depois das fortes chuvas de ontem. Um casal e 2 filhos moravam no local desde 2019 e perderam tudo o que tinham. O desabamento foi na madrugada de ontem. A família deixou a casa, que fica na rua Armindo Cardoso Moura, poucos minutos antes da estrutura ceder. Mesmo com várias rachaduras, a fachada permaneceu de pé, mas as paredes internas caíram por cima dos móveis e eletrodomésticos. Tudo ficou destruído. No começo da tarde de ontem, a Defesa Civil de Olinda foi ao local para fazer uma avaliação que deve incluir a possibilidade de demolição preventiva do que sobrou da casa. Para voltar a falar com Gustavo Ferreira, ele está acompanhando os transtornos provocados pelos alagamentos na região metropolitana. Gustavo mostrou a situação em Olinda e no Recife, mas a chuva também deixou difícil a vida de quem precisa do metrô. Problemas no ramal Camaragibe, na linha Sul, deixaram as estações fechadas. Como é que está agora, hein, Gustavo? Maristela, um problema para pelo menos 110 mil pessoas que usam diariamente, tanto o ramal Camaragibe da linha Centro quanto a linha Sul do metrô do Recife. A gente acompanhou ao longo do dia muitos problemas, porque esses trechos, o ramal Camaragibe e a linha Sul, estão paralisados até agora. Essas interrupções foram causadas por consequências dessas chuvas fortes, Diogo Franco, mais cedo, foi a Camaragibe e foi conversar com alguns desses passageiros para saber como é que ficou o dia dessas pessoas, a rotina dessas pessoas sem o metrô, que é um serviço tão importante para que elas cheguem tanto ao Recife quanto a outros municípios da região metropolitana, principalmente aqui para a capital, Vamos ouvir os relatos desses passageiros. Foi uma manhã de sufoco. Os trilhos entre as estações Coqueiral e Cavaleiro ficaram submersos pela água da chuva. Por causa disso, o ramal Jaboatão ficou paralisado por 40 minutos, tempo que a água escoou. Em Camaragibe, estação com portões fechados.
A CBTU interrompeu as viagens menos de 1 hora depois do início das atividades. Era 5h40 da madrugada quando o trem que deixou a estação Camaragibe, com destino à estação central do Recife, parou entre as estações Cosme e Damião e Rodoviária. O metrô estava cheio. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, disse que um raio pode ter atingido a subestação de energia que fica na rodoviária. Dentro do trem, que estava lotado, os passageiros abriram as portas para aliviar o calor e esperaram as orientações do maquinista. Impacientes, muitos deles desceram e decidiram voltar a pé para as estações que embarcaram, caminhando pelos trilhos. Estes vídeos foram enviados para o Canal Globo, por Mário José. Do TIP voltando para Camaragibe de pé, como eu, como bastante pessoas. Difícil começar o dia assim. No meio do caminho ele parou. E ficou todo mundo lá e a gente veio de pé, chegou agora por aqui. E o trem estava cheio? Lotado. A gente paga caro para usufruir de um serviço que não funciona, né? O senhor veio andando? Andando. O senhor estava onde? Dentro do trem que parou, foi? Dentro do metrô que parou, isso. E veio andando desde onde? De lá e depois de Cosme e Damião. Infelizmente, né, a gente passa por essa situação aí. Lamentável. O Grande Recife Consórcio de Transporte ativou a linha emergencial Camaragibe-TIP para levar os passageiros até a rodoviária. Na fila, uma agonia. Os passageiros se espremiam para embarcar. Muita gente querendo chegar ao destino depois de tanto transtorno. Esta passageira, que trabalha no bairro da Estância, estava indignada. Tem idosos, crianças, tudo dentro do metrô. O maquinista desceu, deixou a gente lá com as portas fechadas. Foi a população que abriu, porque tinha muita gente passando mal. Mais de 30 minutos, pessoas descendo para cá. E aí fica nessa situação, ninguém dá uma posição, a gente lá sem nenhuma resposta, sem nenhum posicionamento. Perto das 8 horas da manhã, a linha Sul também apresentou problemas no serviço. De Joana Bezerra até Cajueiro Seco, tudo parado. O maquinista pediu para que os passageiros permanecessem no vagão e não mexessem nos botões que abrem as portas, alertando o perigo de choque. Eu vou passar todas as informações que puder no CCO para vocês, mas eu só peço que, por favor, não abram as portas. Porque é o momento que, se vocês abrirem as portas, aí a gente não tem mais nenhum controle sobre o sistema. O pedido foi em vão. Estes vídeos, enviados também para o Canal Globo por Fábio Matos, mostram os passageiros fora do trem, caminhando pelos trilhos, entre as estações Antônio Falcão e Imbiribeira. Na estação Joana Bezerra, avisos sonoros e placas informavam que o ramal Camaragibe e a linha Sul estavam parados. Eu vim de Jaboatão, estou indo para Antônio Falcão. É linha Sul do metrô? Linha Sul. Não conseguiu? Não, de jeito nenhum. E aí, como é que vai fazer? Estou pegando um aplicativo. Carro ou moto? Moto. Tá dando quanto? Tá dando R$15. E paga quanto de passagem de metrô? R$4,30, R$4,25, R$4,30. Como é que fica o prejuízo? Fica grande, né? Mas a minha patroa vai reembolsar. A senhora já está atrasada? Estou muito. Conseguiu se comunicar com ela? Já. Algumas pessoas preferiram pagar mais caro para chegar ao trabalho usando o transporte por aplicativo. Agora, né? Todo mundo aí atrasado e com essa situação delicada e complicada onde atrapalha todos nós, né? Eu tô vendo que você está acompanhando aí pelo celular. Chamou o aplicativo, foi? Aplicativo de moto aqui para ver se não chega tão tarde, né? Porque perder também o dia de trabalho a gente como precisa também, né? Então a gente tem que ir trabalhar, mesmo que chegue atrasado, o patrão tem que entender e agora ele vai saber, né? O patrão tem que entender que a situação não está fácil nem para Bruno, nem para tantas pessoas, né, que dependem do metrô, dependiam do metrô de cedo para trabalhar, enfim. A gente está aqui na estação Recife do metrô. Aqui atrás de mim, esse trem parado, ele seguiria, na verdade, né, para Cajueiro, linha Sul totalmente paralisada. Aqui do outro lado tem um trem que acabou de chegar, inclusive, que é da linha Centro. Só o ramal Jaboatão está funcionando, ou seja, só quem vai para Jaboatão e quem vem de lá pode embarcar e desembarcar aqui na estação Recife. Mas vamos entender o que aconteceu mais cedo e como é que está a situação agora das linhas que foram paralisadas, conversando com o Salvino Gomes, que é gerente de comunicação da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Salvino, boa tarde, bem-vindo ao NA1. Primeiro, o que aconteceu no ramal Camaragibe e na linha Sul? E qual é a situação de momento? Como é que está funcionando? Boa tarde a todos. Nesse momento, os técnicos estão atuando em duas frentes.
Uma lá na subestação rodoviária, onde a gente teve um problema muito sério na questão dos 69 mil volts, que é o 69 kV que a gente recebe da Neo Energia. Tivemos um curto no nosso disjuntor interno, que acabou abrindo os outros disjuntores, e aí acabou também dando um curto também na rede que alimenta externamente a CBTU. Ramal Camaragibe, né? Ramal Camaragibe. Então, os técnicos estão atuando. Queria agradecer, inclusive, publicamente a Neo Energia, parceira, ajudando a gente também. Os técnicos estão atuando para normalizar a questão dos 69 mil volts que entram na subestação rodoviária do metrô, que alimenta todo o sistema, e os nossos técnicos tentando resolver também essa questão. Isso sendo resolvido, a gente reenergiza o ramal e voltaremos a rodar. Aqui na linha sul, o problema foi na rede aérea, a gente já fez uma varredura completa, não viu que houve queda de catenária, não houve problema do rompimento de cabos. Os técnicos estão fazendo os últimos ajustes para que a gente volte a energizar. Nesse momento, uma linha já está energizada, mas a gente não vai trabalhar com apenas uma linha, porque o intervalo seria em torno de 50 a 60 minutos e seria inviável, porque a gente sabe, né, do fluxo que o metrô carrega, da importância que ele tem. Então, os técnicos estão tentando normalizar também a outra linha, né, para que as duas linhas tenham os 3.000 volts, para que a gente volte a circular. E a gente acredita aí numa previsão bastante otimista, mas sem previsão oficial, mas os técnicos estão trabalhando e nossa expertise dá conta que a gente deve voltar no final da tarde, no começo da noite, a pelo menos operar uma dessas duas linhas, tanto ou ramal Camaragibe ou a linha sul, ou até as duas na ação mais positiva que os técnicos estão trabalhando diuturnamente para a gente devolver o sistema à população, sabendo da importância e do tamanho do metrô na região metropolitana. É isso que a gente espera, né, Salvino? Não só nós, mas os passageiros. Muito obrigado. Informações muito importantes. Então, olha só, os técnicos estão trabalhando, né, para retomar a operação tanto no ramal Camaragibe da linha centro, quanto na linha sul do metrô do Recife. Repito, são 110 mil pessoas que dependem diariamente desses trens, nessas linhas. Só o ramal Jaboatão da linha centro está funcionando, tá? Então, se você precisa de qualquer outro que não seja o ramal Jaboatão, vai ter que esperar. Uma previsão informal, ainda não oficial, né, Salvino? De que até o final da noite essas linhas já estejam restabelecidas. É isso que os passageiros esperam. A gente vai continuar acompanhando. Maristela. Essa é a expectativa, né, Gustavo? Muita gente a essa hora não sabe nem como vai voltar para casa, né? A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, prevê ainda mais chuva para hoje em todo o estado. De acordo com os meteorologistas, deve chover mais no Sertão e no Agreste. Para hoje, em todo o estado de Pernambuco, tem previsão de chuvas, sendo chuvas ainda de intensidade moderada a forte no Sertão. No Agreste, também a possibilidade de pancadas de chuvas com intensidade moderada a forte. Só que aqui na região metropolitana, né, a partir de amanhã, a tendência é de diminuir bastante essas chuvas fortes que ocorreram no dia de hoje e de ontem. Essa chuvarada, ela pode seguir até o final de semana? No Sertão, ainda tem previsão de chuvas de intensidade moderada a forte e no Agreste. Porém, aqui no litoral, a tendência é de chover, porém com uma intensidade mais fraca do que vem ocorrendo nos últimos dias. Aparecida, a gente está caminhando agora para a segunda quinzena de janeiro. E qual a explicação para essa chuva agora no pleno verão? Essas chuvas, elas ocorreram devido à junção de dois sistemas meteorológicos, né? Um que é a zona de convergência do Atlântico Sul. A zona de convergência do Atlântico Sul é quando toda a umidade que vem da Amazônia, através dos ventos, eles se juntam com uma frente fria que está no oceano. Então, essa zona de convergência é que causa chuvas normalmente no sul, sudeste, centro-oeste. Ela está causando chuvas também aqui no Nordeste. E, além disso, nós temos outro sistema no oceano, que nós chamamos um vórtice ciclônico em altos níveis, e esse sistema ele também está ativando, né, intensificando essas chuvas aqui no estado. Hoje, terça-feira, aqui na região metropolitana, no Recife, por exemplo, onde foi que mais choveu? Hoje, onde mais choveu em Recife foi em Nova Descoberta, né? No período da manhã choveu 70 milímetros em menos de 2 horas, na parte oeste da cidade do Recife. Também tivemos chuvas intensas em Jaboatão, Olinda e em várias localidades da região metropolitana. Continua nublado, né? Bora então dar mais uma olhada no trânsito. Nós já temos imagens ao vivo da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. No lado direito, os motoristas estão sentido Madalena, no lado esquerdo, sentido Curado e Cidade Universitária. E no lado direito, a gente observa aí muita água acumulada no canto da pista.
Agora a Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, no bairro de Nova Descoberta, em frente ao Mercado Público. A gente tem imagens aí de um trânsito bem tranquilo na região. Bora para a Avenida Recife, no bairro de Areias, perto do habitacional Inês Andreasa. Motoristas que vão do lado direito estão sentido Ibiribeira, lado esquerdo sentido Cidade Universitária. Movimentação tranquila também do trânsito aí na região. E a gente segue falando sobre o trânsito. Estacionar o carro em local proibido tem consequências. Existem regras para isso, mas infelizmente tem motorista que desrespeita. Estaciona em frente à garagem dos outros, em vaga destinada a pessoa com deficiência. Até em frente ao lugar onde a gente mora, tem que olhar se pode estacionar. Natália, de lutar com esse assunto é que quando a gente respeita a lei de trânsito, Natália, a gente respeita também o direito do outro, né? É verdade, Maristela. O trânsito é um organismo vivo, né, em que todos nós temos direitos e deveres. Então, quando a gente fala de estacionamento, tem muitas situações que, se a gente descumpre, né, a gente impede o direito do outro de circular, ou de, quando se trata de uma pessoa com deficiência, de poder ter a prioridade ali no estacionamento, né? A gente fala ao vivo, novamente aqui de Rio Doce, Olinda, na Avenida Frederico Lundring, e estamos aqui ao lado de Ernesto Pereira, que é diretor de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana de Olinda, né? Boa tarde para o senhor. A gente sempre está falando sobre o trânsito, a importância de cada um fazer o seu papel, cumprir o seu papel, né? Quando a gente fala de estacionamento irregular, primeiro de tudo, é uma infração de trânsito, né? Sem contar nas outras questões, quando a gente fala de atrapalhar o outro, o direito de ir e vir do outro, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. As infrações de estacionamento, né, além de serem uma infração de trânsito, né, punível com multa, também atrapalham na mobilidade, né? Em especial, por exemplo, as vagas que são destinadas às pessoas com deficiências, às pessoas idosas, né? E quando desrespeitada, ela causa sim transtorno para essas pessoas, que são poucas vagas, certo? E é uma infração de natureza gravíssima, e é importante que o condutor, não só pela preocupação de ter o seu veículo removido, que também é uma medida administrativa, mas também a empatia em se colocar no lugar, né, de quem precisa. Tem muitas situações, inclusive a gente estava conversando, né, antes de entrar ao vivo, em que aquela vaga, por exemplo, destinada a uma pessoa com deficiência, tem apenas a pintura no chão, por exemplo, não tem uma placa. E isso já é o suficiente para indicar que aquela vaga ali é prioritária. Exatamente. Se houver o pictograma, certo, para as vagas especiais, como a pintura no chão, também já é o suficiente para a regulamentação, né, dessa vaga ser especial para quem realmente precisa e faz jus a ela. O senhor disse que às vezes as pessoas falam, não tem nenhuma placa. Exatamente, a placa vertical, né? E também é importante deixar isso bem claro e ressaltar que as pessoas que fazem jus, elas devem ter o seu cartão de estacionamento emitido com o prazo de validade também em dia. Quando a gente fala de outras situações, por exemplo, estacionar na frente da casa de alguma pessoa, né? A gente vê às vezes que as pessoas até botam por iniciativa própria as placas ali no portão, não estacione dia e noite. Isso também é proibido? Exatamente. O estacionamento em frente à porta de garagem, isso é destinada à entrada e saída de veículos, é muito recorrente, principalmente aqui em Olinda, no período festivo, né, onde as pessoas, que algumas delas vêm de fora, né, estacionam na porta de garagem e atrapalha numa urgência da pessoa chegar em casa ou até mesmo sair para socorrer alguém, por exemplo. É uma dificuldade. Nessas situações, em todas elas em que o estacionamento é proibido, o carro pode ser removido? Sim, como medida administrativa do agente de trânsito, é necessário fazer a remoção através de um guincho, né, credenciado, para que essa irregularidade seja sanada. Caso o condutor não esteja presente, para a gente solicitar que o condutor retire, claro. Não deixa de ser passivo de infração, mas na ausência do condutor, fazemos a remoção do veículo para um depósito
próprio. Então, além da remoção, também leva multa. Qual é o valor da multa? A infração de que natureza? Bem, no caso, esta que estamos falando de porta de garagem, é uma infração de natureza média, né? Aproximadamente o valor fica em torno de R$ 130, tá? E até 4 pontos na carteira. Tá certo, então cada um, né, vamos fazer nossa parte, cumprir as leis de trânsito e não atrapalhar a vida de ninguém, né? Muito obrigada, viu, Maristela? Estacionar só em local correto, né, e obedecer aí às orientações, às leis de trânsito. Um adolescente morreu depois de sofrer um acidente com um quadriciclo no litoral sul do estado. Essa notícia está no G1 Pernambuco e você pode acessar pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Rafael Monteiro Cavalcante de Melo, de 17 anos, pilotava um quadriciclo na Praia dos Carneiros, em Tamandaré. O acidente foi no sábado. O adolescente foi socorrido e levado para um hospital particular no Recife, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte a esclarecer. O enterro de Rafael aconteceu na noite de ontem, no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Outros detalhes você confere no G1 Pernambuco. A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina estão investigando a morte de uma mulher de 46 anos depois de passar por uma harmonização nos glúteos. Essa harmonização é um procedimento estético que promete ganho de volume, redução de flacidez e celulites no bumbum. A família da mulher denuncia o uso de uma substância chamada PMMA, que não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos, procurou uma clínica de estética para fazer uma harmonização nos glúteos. A família disse que ela pagou cerca de R$11 mil no procedimento. Horas depois da harmonização, Adriana voltou para casa e começou a se queixar de dores intensas. No dia seguinte, o filho encontrou a mãe morta no banheiro. De acordo com o atestado de óbito, as causas da morte foram choque séptico e infecção do trato urinário. De acordo com parentes, ela era ativa, praticava exercícios físicos regularmente e nunca tinha apresentado problemas graves de saúde. A família diz que o procedimento utilizou o polimetilmetacrilato, substância conhecida como PMMA. A gente quer saber a quantidade, se foi feito exames, a gente quer resposta. A gente não vai deixar impune. Minha prima é uma vítima e tantas outras. E mulheres perguntando qual o preço, você vem quando para cá? Foi na área Zona Sul de Recife, numa clínica famosa, super conhecida. Então a gente quer resposta, quer atrás dos responsáveis por isso. Porque como uma pessoa de plena saúde, após um procedimento, em poucas horas acaba morrendo. No Brasil, a Anvisa considera o PMMA uma substância considerada de máximo risco e exige o registro para uso em preenchimento subcutâneo. Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica não recomenda o uso de PMMA para fins estéticos por conta do risco de complicações graves que podem levar à morte. A Adriana deixa um filho e a lembrança de uma mulher ativa e cuidadosa com a saúde. Pessoa nova, bonita, cheia de saúde. É uma irmã maravilhosa, muito doce. Em nenhum momento a clínica entrou em contato com nenhum familiares. A gente está aqui, mas até agora não tivemos resposta não. Tudo isso aí é uma revolta, né? A gente quer justiça, porque isso não pode ficar impune. A gente quer justiça. O advogado, que defende o médico Marcelo Alves Vasconcelos, divulgou uma nota explicando que não poderia falar sobre o procedimento de Adriana Barros por causa do sigilo profissional, que é imposto pelo Código de Ética Médica. Mas afirmou que não há nexo de causalidade entre a intercorrência sofrida pela paciente e a atuação do médico, que sempre agiu seguindo os padrões preconizados pela boa ética. A nota diz também que todas as pacientes do Dr. Marcelo assinam um termo de consentimento sobre a possibilidade de ocorrer um evento adverso e que a paciente não tinha qualquer comorbidade ou contraindicação para o procedimento realizado. O Conselho Regional de Medicina informou que fez uma fiscalização na clínica onde o procedimento foi realizado. O CREMEP constatou que o médico Marcelo Alves Vasconcelos não tem registro regular junto ao Conselho e que o ambiente onde a harmonização foi feita não é adequado. Ainda de acordo com o CREMEP, foi aberta uma investigação própria para analisar o caso.
E nos destaques do Jornal Hoje, você vai ver imagens de um dos maiores ataques da Ucrânia ao território russo, Kovalik. A gente vai se encontrar daqui a pouco no Jornal Hoje e olha, tem muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Na Califórnia, o chefe do Departamento Florestal de Incêndios disse que a ameaça do fogo não vai desaparecer tão cedo. O mais novo incêndio começou ontem à noite em Ventura, cidade vizinha a Los Angeles, e está totalmente fora de controle. E pode ter novidade hoje na guerra no Oriente Médio. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Catar, que faz a intermediação das conversas entre Israel e Hamas, disse que nunca um acordo de cessar-fogo esteve tão próximo. E as imagens de um dos maiores ataques da Ucrânia ao território russo. Os ucranianos dispararam mais de 200 drones e mísseis em direção a instalações russas. E um alerta para quem quer ficar forte e apela para anabolizantes. A polícia prendeu 15 pessoas que vendiam essas substâncias, que tinham até um produto para tratamento de piolho na composição. Tem muita coisa acontecendo e você precisa ficar bem informado. Então fique ligado no JH, que começa daqui a pouquinho. Profissionais do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco paralisaram as atividades. Alunos e veterinários residentes reclamam da falta de insumos básicos, como luvas, álcool e medicamentos para os atendimentos. Também falam sobre a demora na reforma do setor de diagnóstico por imagem. O Hospital Veterinário da Federal Rural de Pernambuco atende de graça animais que precisam de tratamentos médicos especializados. Imagens enviadas para o Canal Globo mostram o portão do setor de diagnóstico por imagem fechado. As salas estão em obras há mais de um ano. Aqui deveriam ser feitos exames de ultrassonografia, radiografia e tomografia dos animais. A obra do setor de diagnóstico por imagem, ela foi interrompida para que ele pudesse acomodar o tomógrafo que foi recebido como doação da Universidade Federal de Pernambuco. E realmente o prazo que deram para a finalização foi para março de 2024, então foi um prazo que foi estipulado para nós. Então, em março, a rotina já deveria ter sido iniciada novamente. Fizemos uma série de reuniões com a engenharia, com outros setores que realmente são responsáveis por essa área e as informações elas não batiam, não bateram e continuam não batendo. Marcos também é médico veterinário residente na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele está se especializando na área e diz que a universidade tem os equipamentos para realizar alguns exames, como raio-x, mas não tem espaço adequado e seguro. Eu tenho 2 anos só, eu sou aluno egresso daqui, assim como a residente que entrou comigo, e as outras pessoas que vão acabando entrando todos os anos, elas acabam sendo comprometidas. O problema maior é que, quando a obra ela não é finalizada e não é entrega do espaço, né, devidamente baritado e protegido contra essas radiações que a gente acaba lidando dia a dia, acaba comprometendo porque a gente não pode utilizar ele. Maiara está no 10º período do curso de veterinária. Ela conta que, além da população, os alunos da graduação que precisam fazer aulas práticas no hospital estão sendo prejudicados. A gente tem todo o arcabouço, toda a parte teórica e a gente precisa dessa complementação prática para a gente sair como profissionais de excelência. E quando a gente tem um hospital-escola que não fornece os insumos necessários para a gente realizar essas práticas, acaba sendo inviável e prejudicando a nossa formação. A falta de insumos básicos, medicações e de estrutura para o atendimento fez com que os médicos veterinários residentes da UFRPE entrassem em estado de greve. O hospital veterinário está recebendo apenas o retorno de pacientes que já estavam agendados. Novos atendimentos e exames estão suspensos. Tamires é tutora da cachorrinha Capitu, de 3 anos. Em novembro do ano passado, a cadela teve uma infecção no útero e precisou de uma cirurgia. Para que ela fosse atendida, a tutora teve que comprar alguns materiais que estavam faltando no hospital veterinário. Eu precisei trazer para cá, porque também não tinha condições de levar para um particular. Foi a melhor escolha trazer para cá, o atendimento foi perfeito, mas não tinha todos os materiais necessários, nem para o atendimento clínico, nem para a cirurgia. E aí, uma cirurgia que deveria ter sido feita meio que imediatamente,
foi prorrogada para que desse tempo de eu fazer exames fora, porque não foram feitos todos aqui, e comprar material. A reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco informou que desde a última quarta-feira soube do movimento de greve dos residentes do Hospital Veterinário, que apoia as discussões do movimento e está aberta ao diálogo. Ainda de acordo com a reitoria, as obras do setor de imagem vão ser retomadas em breve, mas não foi informado um prazo para o recomeço da reforma. Na nota, a reitoria da universidade disse também que a falta de insumos básicos é pontual e que existe um processo para a compra dos itens, mas que a licitação precisa de fornecedores especializados e por isso pode ter atraso. Sobre a manutenção dos equipamentos, a Federal Rural de Pernambuco informou que fez recentemente a manutenção dos microscópios e a compra de uma autoclave para esterilizar materiais. Agora a gente atualiza as informações sobre as chuvas desta terça-feira e sobre o funcionamento do metrô do Recife. Gustavo Ferreira está de volta. Gustavo. Oi, Maristela, vamos então arrematar, todas essas informações que nós trouxemos desde as 11h45 no início do NE1. Primeiro sobre o metrô. A gente está aqui na estação Recife. Esse trem que você está vendo aqui faz parte da linha Sul, viu? Sentido Cajueiro. Ele está parado. Toda a linha Sul e o ramal Camaragibe da linha Centro do metrô do Recife estão paralisados desde hoje cedo, em consequência da chuva forte na região metropolitana. A previsão da CBTU, uma previsão informal, é de que até o final do dia, durante a tarde e até a noite, esse funcionamento volte a acontecer, volte a ser estabelecido aqui para todos os 110 mil passageiros que dependem tanto da linha Sul quanto do ramal Camaragibe da linha Centro do metrô, isso de acordo com a CBTU. Agora vamos falar sobre o clima, Só para a gente contextualizar, até às 6h42 da manhã, em 24 horas, choveu no Recife equivalente a 90,5 milímetros. Isso aí corresponde ao que era esperado para todo o mês de janeiro. A APAC divulgou também a chuva acumulada em Camaragibe, 52,2 milímetros, lá em Itamaracá, 47,3 milímetros, São Lourenço da Mata, 40,4 milímetros e Olinda, aqui ao lado, 40,2 milímetros. Moradores de Jaboatão dos Guararapes têm que ficar atentos. De acordo com a APAC, o rio Duas Unas, que fica em Jaboatão Centro, atingiu o nível de alerta. Então, há a possibilidade de inundação para quem mora perto desses rios. Também a gente está acompanhando, agora 1h01 da tarde, 29 graus. Não está chovendo aqui na área do bairro de São José, Santo Antônio, centro do Recife, mas a previsão é sim de chuva. E a gente, claro, vai continuar monitorando e vendo o que acontece com os moradores, que moram principalmente perto de canais, perto de rios, perto de morros, de barreiras, porque eles, e a gente acompanhou ao longo do NE1 de hoje, são os mais prejudicados. Então a gente fica por aqui, Maristela, torcendo para que essa chuva não volte e não traga tantos impactos, para todas essas pessoas aqui do Recife e na região metropolitana. Volto com você. Em caso de necessidade, todos devem acionar a Defesa Civil do seu município. O NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.